Eles me mostraram que estávamos voltando a algo que tínhamos esquecido, que a Terra estava equilibrada em algum momento, né, e livre de sentimento negativo. Bem-vindo ao programa Ruth, estilista da Rousseau. Como vai? Oi, Alex, e obrigada por me receber. Estou muito. Muito obrigada. Estou animada para conversar, pois você teve uma vida extremamente interessante, no mínimo. Sobre suas experiências de quase morte, experiências espirituais, habilidades de canalização e as entidades que você canaliza, as mensagens recebidas são notáveis. Vamos começar do início. Literalmente desde o começo, parece que começou quando você tinha apenas alguns meses. Pode relatar sua primeira experiência de quase morte? Aos 16 meses, tive uma experiência de quase morte e recebi radiação na coluna. No final dos anos 40, início dos 50, era comum aplicar radiação diretamente na área a tratar. Eu passei por isso. Eles sabiam. Eles me reanimaram. Ao fazer isso, fui para casa. Minha nossa, nunca foi de verdade. Nunca. Sempre no meu coração. Apenas o amor que eu senti. E quando voltei, o resto da minha infância foi: eu não andei de bicicleta até os 13 anos. Eu tinha problemas cardíacos, havia tecido cicatricial da radiação e então houve complicações. E eu entrei e saí do hospital umas 6 vezes. Mas deixe-me perguntar, já que nunca vivenciei uma experiência de quase morte com um bebê de 16 meses, você tinha pouca experiência de vida então? Não estava plenamente consciente naquela época. Será que era mais alma ou estava mais ligado à alma do que ao ser humano? A experiência humana, eu diria que pela minha experiência atual de trabalhar com os mestres e aprender, eu teria que dizer sim. Se você me perguntasse isso há 10 anos, eu provavelmente diria sei lá, mas hoje eu teria que dizer sim. Nunca deixou o Alex. Porque os problemas que eu tinha quando criança eram tantos, não vamos entrar em detalhes, mas os problemas que eu tinha, eu sempre soube onde ir e pedir ajuda. E eu não sei se eu pedia ajuda tanto quanto eu tocava aquela energia novamente. E eu sabia, desde criança, que eu podia. Eu sempre pensei que todo mundo poderia fazer isso. Fui aluno de uma escola católica. Eu era católico e me sentia confuso sempre que o padre mencionava o diabo e coisas do tipo. Eu nunca entendi isso, então eu teria que dizer sim, mas mesmo que isso aconteça, você pode perder. Você entende o que quero dizer? Se passar por um trauma, eu tive que aprender a lidar com isso. Qual foi sua segunda experiência quase fatal? Minha segunda experiência de quase morte ocorreu aos 20 anos, grávida de 7 meses. Fui ao cardiologista para um eletrocardiograma e eu tive uma parada cardíaca na mesa. O ginecologista achou que isso era devido a isso. O bebê pressionava a artéria principal. Com meu histórico cardíaco, 5 cardiologistas estavam no hospital. Me cumprimentaram porque me submeteram a todos os raios-x. Eles acharam que eu ia morrer naquela noite. Os padres vieram para me dar a extrema unção e eles prepararam toda a sala de cirurgia para tirar o bebê. E quando isso aconteceu comigo, eu fui, para resumir a história. Eu fui e naquele momento senti um amor que vai além de tudo. Até cumprimentei o espírito do meu filho. E me disseram, para ser bem breve, me disseram que eu poderia voltar. Mas se voltasse, teria que recitar a palavra amor, porque toquei num amor que vai além de tudo e nunca esqueci isso. E se eu repetisse a palavra, apenas a palavra amor, e fizesse exercícios de respiração, isso, me mostraram para onde iria. E o bebê nasceria e tudo ficaria bem. Se eu entrasse em pânico, o que era muito fácil para mim, porque já tinham preparado a sala de cirurgia. Meus pais entraram pensando que eu ia morrer porque o padre acabara de entrar. E eu pedi para o padre sair porque eu não planejava morrer. E eu disse a palavra amor 50 milhões de vezes, a noite toda, e apenas respirei.
Eles me viravam de 15 em 15 minutos, porque era o que o ginecologista queria, para garantir que o bebê estivesse bem. Mas eles me colocaram em todos os monitores, soro, por 5 dias e 7 dias no hospital. Estavam convencidos de que não ia dar certo. Então, do outro lado, o que que você viu? Ou foi só sensação? Bem? Não. Bem, você precisa entender. Uma parte de mim ficou com o bebê. Quer dizer, eu não o deixaria. Mas havia outra consciência que passou para o outro lado. E Reencontrei alguns que agora canalizo e são simplesmente. eles me passaram a informação para que, ao voltar, eu pudesse usar. Era como na meditação, focando na respiração e sentando em silêncio. Não era para alimentar o medo, que era irracional. Eles estavam certos disso. Falavam abertamente na recepção. Eu ouvia. Sabiam que ela não passaria daquela noite. Tudo isso, sabe? Mas o que eu aprendi com isso, Alex, foi o poder da palavra amor. E isso nunca, jamais me deixou. E ainda é a parte principal do nosso livro, é o coração humano e o amor. Então, permita-me perguntar. Você falou que encontrou mestres ascensionados que canaliza atualmente. Poderia revelar ao público quem são eles e como eles se apresentam para você? Reconheci o aspecto materno em Jesus de formas distintas, uma delas em Maria, sua mãe. E simplesmente todas essas outras energias que eu não reconheci. Eu não sabia de nada porque eu era católico. Nenhuma mesmo. Então, após isso, 2 meses depois, o bebê nasceu. E ele estava perfeitamente bem e tudo foi maravilhoso. Que bom. Então me deixa perguntar, quando foi o seu terceiro quase? Sério, sério, você precisa parar com essas experiências de quase morte. É insano. Não, é uma loucura. Mas quero compartilhar algo sonoro com você. Começou com som. Estava em uma cadeira de rodas com vários problemas, arrastando a perna. Meu filho sugeriu um encontro comunitário e fomos com as meninas. Tenho 4 filhos, os meninos mais velhos e as meninas pequenas. E entramos no carro, e ele disse, você poderia, por favor, cantar isso? Cante Om Namah Shivaya comigo. Eu não sabia o que era Om Namah Shivaya. Não fazia ideia. Ele disse, bem, mãe, é o Deus interior. E ele meio que me conhecia, então... Ele disse que eu adoraria. Começamos a cantar, harmonizando durante 45 minutos até chegar. Ao sair do carro, não havia dor. Minhas pernas estavam perfeitas. Aquilo me levou a um propósito, descobrir aquele som. Ninguém por perto sabia, então eu tirava informações deles. Foi uma jornada de som, coração, respiração, trabalho desde então. Minha terceira experiência de quase morte, Alex. Não, isso ocorreu antes da sua experiência espiritual que você recebeu os downloads? Ou foi após essa experiência? Já recebia informações antes da terceira experiência de quase morte. Estava num centro chamado Instituto do Coração Humano, onde era professor e canalizava. Eu era quem conduzia as meditações. Então, eu já canalizava naquela época, fazia verbalmente em 1991. Era assim, interessante quando passei por isso. Eu tomei um antibiótico para infecção urinária devido a infecções crônicas na bexiga. Já tive alergia a antibióticos anteriormente. E, claro, tive uma reação alérgica terrível. E eu fui até lá e, enquanto eu ia, ouvi um som. E ele encheu o universo inteiro. E depois voltou com todas as harmonias e abraçou a terra. E então subiu de novo. E eu fiquei, uau! Fui recebido por todos os mestres que eu canalizo e que conheço atualmente. Mas então há tantos outros que estão no grupo, então eles me mostraram. O que acontece agora? E fiquei pasmo, Alex. Eu estava lá sentado pensando. Uau, ok, pessoal, por que estou vendo isso? Então embarquei numa jornada para ver como as coisas aconteceriam. Não lembrei de tudo ao voltar. Alex, não estou dizendo que foi um processo aprender quando eles revelavam, mas eles me mostraram isso. Eles me mostraram tudo. E então não aconteceu.
93, certo? Não se concretizou. Em 30 de dezembro de 2020, meditando, revivi de repente tudo daquela experiência de quase morte detalhadamente. Perguntei, por que isso agora? E responderam, porque é o momento. Estava lá com lágrimas nos olhos. Eu pensei, do que você está falando? Eu pensei que isso não ia acontecer. Eu pensei que seria fácil. Nós meio que passamos por tudo isso e já tínhamos passado por isso. E eles disseram não. E desde aquele dia em diante temos praticado meditações avançadas e aprofundado mais nelas. E escrevendo mais. Então, o que que eles te mostraram, né? O que que de fato te mostraram? Tipo, o que que ia acontecer no mundo? Tipo, a pandemia, todas essas coisas. Eram pessoas morrendo. Eu via hospitais, vi incêndios e inundações. Foram apenas terremotos, tornados e depois discussões. Não sou de me envolver muito com tudo que acontece no mundo, nas notícias, eu vi. O caos acontecendo. E isso realmente me assustou para valer, Alex, de verdade. Eu pensei, por que você está me mostrando isso? E eles responderam, porque é hora de sair, é hora. Para as pessoas entenderem que há esperança, que existe de fato a beleza que vai acontecer. E depende do que me disseram. E acho que eles poderiam explicar melhor para você do que eu. Mas o que me explicaram é que íamos passar por esse momento. Mas exatamente ao mesmo tempo. Há toda essa energia emanando da Terra, abençoando-a, porque supostamente estamos elevando nossa consciência e é uma questão coletiva. Eles me disseram que não importa quem você é, não importa as vidas passadas que você teve, não importa o que, todos são iguais e você é exatamente o que nós somos. Você só ainda não sabe disso. Eu continuo me curvando a eles, mas você tem que entender que eles moram aqui, e a maioria deles. Todos eles que estavam... Estou me dedicando a um livro, e agora não tenho certeza se estão misturados com outros. Todos viveram nesta terra. Eles sabem como é, todos experimentaram. Ensinaram em ashrams, em vários lugares, e andaram como pessoas comuns. Eles vieram muitas vezes para realmente ver a raça humana na realidade tridimensional. Eles me mostraram que estávamos voltando a algo que tínhamos esquecido, que a Terra em algum momento era equilibrada e que era livre de emoção negativa. Então estávamos nos recuperando, sabe, como um bebê recém-nascido, Alex, com inocência e olhos brilhantes, e vendo tudo belo? Era isso que a mensagem deles dizia, que somos assim. Nós somos essa inocência, somos. Aquela parte de nós que lembra toda a nossa essência, apenas esquecemos. Então você dizia que existiu um tempo em que a Terra estava equilibrada. Esse período incluía humanos no planeta? Sim, foi há muito tempo. Longa, não na história. Acho que nunca acharemos, pois era uma frequência vibracional distinta. Estava mais alta antes. Regressamos à realidade da terceira dimensão. Interessante, interessante. E agora estamos começando a subir de novo aquela vibração. Bem, é por isso que essas conversas estão acontecendo agora e você não está sendo queimado na fogueira. Eu diria, isso é porque novamente em 91 e 92 conversas não eram públicas. Ah, não. E essa informação era de fato mais boca a boca, e as pessoas realmente tinham que procurar. Esses tipos de livros, como os livros do Seth, e esses outros canais, e Edgar Cayce, e essas mensagens, porque simplesmente não estavam disponíveis. E eu me escondia. Quer dizer, eu tinha um ex-marido que não revele a ninguém. Quero que anote algo para mim, mas não fale sobre sua habilidade.
Ah, sério. Então ele se aproveitaria de você, mas é tipo, não conte quais são os números da loteria. Sim, não, eu também não passei informação. Estou só brincando. É interessante, pois naquela época tinha plena consciência. Canal completo. Tínhamos um grupo e eu viajava para vários lugares, mesmo em 2000. Viajei para todo o Alasca e trabalhei com pessoas em consultórios de fisioterapia com som, e então eu canalizava. E era aceito por diferentes grupos de pessoas. Mas eram grupos muito pequenos, definitivamente não convencionais. Conheci PMH Atwater num simpósio científico. E eu tinha falado com ela ao telefone porque alguém disse: "Você tem que ligar para ela porque estou no meu terceiro." Eu nunca admiti que tive os outros dois e eu não sabia. E então eu a conheci e ela me abraçou e disse: "Querida." Eu perguntei: "O quê? O quê?" Ela respondeu: "Você teve várias experiências de quase morte e outras. Melhor sentar, meditar e questionar." Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Não estava agendado para a palestra e na minha mesa liguei para eles e disseram: "Sim, Ruth, temos alguém. Temos um estande para você. Você pode colocar seu livro e pode colocar sua música lá." E eu disse: "Tá bom." Chegamos, Alex, e era bem em frente às portas grandes, que se abriam. E então eles saíam e diziam: "Ruth, você poderia deixar o estande com seu marido e entrar para dar uma?" Eu disse: "Claro." Então, foi aceito lá atrás, nos simpósios de ciência. E lá estava Drunvalo. E eu conheci Cryon uma vez quando estava começando. Eu nem queria falar com ele. Eu disse: "Você tem que ir falar com ele." Apertei sua mão, uma multidão chegou e saí. Estou fora, pela porta. Então, preciso contatá-lo em algum momento para dizer que realmente quero conhecê-lo. Sim, sim. O Lee é incrível. Também é um canal maravilhoso. Então, ocorreu experiência espiritual que eu li em algum lugar que você estava cercado de luz e entraram para conversar numa sala, certo? Li na sua biografia. Está errado? Eu sei do que você está falando. Sim, eu quase me esqueci daquela. Aquela. Entre as minhas duas experiências de quase morte. Meu ex-marido, na época, estava realmente investigando tudo. Quero dizer, era todo o cristianismo, todo o budismo. Ele ficou cinza. Se ele meditasse. Ele saiu para a aula de meditação. E meu filho foi para o Aikido. Então eu levei as meninas para colocá-las na cama. E eu estava sentada na cama, amamentando. E, de repente... E o único que poderia descrever. Essa é água PMH. Eu não entendo. Foi como se alguém tivesse arrancado o telhado da casa. Mas estava totalmente vivo. Enfermagem. Eu sabia que deviam ter planejado, pois estava ali e não saí do quarto. Então, uma energia fenomenal surgiu e falou comigo. Você trará o coração humano, o coração sagrado para dentro, a humanidade, e fazer com que entendam que o coração é muito mais abrangente. E no futuro, as pessoas passarão a compreendê-lo. Foi assim que o coração, eu não sou cientista, não fazia ideia do que eles estavam falando. E eles disseram, você trará isso ao mundo. E isso foi antes da minha segunda morte e da experiência da terceira morte. E eu fui. Com quem pensa que está falando? Eu lá pensando, vocês estão loucos? Então perguntei, posso explorar o ashram? Posso aprender? Nunca fui a nenhum lugar estudar. Foi notável. E meu marido chegou em casa e eu contei a ele e ele disse, ah, que ótimo, eu medito a vida toda. E você senta aí e essa coisa maravilhosa acontece. E era como se tudo o que posso dizer é que alguns deles entraram no quarto e eu realmente acho que um deles era Jesus e ele estava sentado na cama. Mas essa voz veio e era como se... Isso, definitivo. Voz gloriosa e reveladora simplesmente apareceu e desapareceu. Minha querida. E foi simplesmente lindo. Meu corpo todo irradiava e eu só estava lá sentado pensando. E nunca esqueci isso. E então, de repente, tudo se fechou e
foi isso. Então era trazer a energia de Cristo, a energia do coração ao mundo. Era isso. E haveria um momento em que as pessoas entenderiam. Bem, deixe-me perguntar, pois você disse que se escondeu por um tempo. Quando saiu do armário, como foi para você? Foi glorioso. Você tem que entender, eu estive realmente confinado por uns 20 anos. Como é que eu ia contar para alguém? Não foi assim, mas eu escrevi isso. Eu sabia, então isso me guiou na vida e realmente me treinou. A maneira como eu saí foi. Meu marido queria se mudar para o oeste. Estávamos na Nova Inglaterra e ele disse: "Se você me ama, você vai." A casa estava à venda por um ano inteiro e nada vendido. Então eu estava passeando com minhas filhas no carrinho e simplesmente disse: "Ok, se for para ser." Porque é preciso entender, eu já ouvia e escrevia, praticava escrita automática. Disse: "Se for mesmo para ser, para mim." Que a casa seja vendida. Vendida às 080 da manhã seguinte. Pensei, meu Deus, o que aconteceu? Você sabe que nos mudamos para a Dakota do Sul? Agora entendo, pois meu marido Daniel foi levado lá na mesma época. Nos conhecemos após a saída do Paul. O resto é história. Então eu comecei. Sim, então eu comecei. Vou dizer isso a você, porque sei que muitas pessoas, e então vamos direto a elas, porque eu realmente gostaria que você as ouvisse. Eu estava fazendo escrita automática e avaliações de saúde e, sei lá, me encontrando com pessoas e tendo sessões com elas. Essa pessoa me disse, ela disse, você pode aprender a ser um canal trans. Ele disse que seria bom para mim, já que minha mão cairia. E então eu disse, certo, conte-me mais. Precisa entender. Eu ouvia os espíritos. Eles estavam no meu quarto, entende? Sim. Conversei com ele por telefone e ele disse, quero que você invoque, deixe-os entrar, entregue seu corpo e saia do caminho. Isso levará de 6 meses a 1 ano. E eu estava preparando um bolo para o aniversário da minha filha. E, de repente, a energia da Mãe Divina chega e ela diz, você nunca entrega seu corpo, querida. Você eleva sua consciência ao seu eu superior. E eu disse, bem, não é. Isso que senti dela, certo? Eu disse, tá bom. Ele estava me pressionando muito. E então respirei fundo. E eu me centrei completamente. E, de repente, essa energia tomou conta de mim que foi. E eu fui. E comecei a rir sem parar. Foi uma euforia total, um êxtase de alegria. Eu estava lá sentada pensando, meu Deus. E eu estou em pé. E ele no telefone. Ele disse, Ruth, você está bem? E eu disse, estou mais do que bem, querido. Então é isso. O que me mostraram que eu já podia fazer foi o que contou. Desliguei o telefone e em 15 minutos ele, a meia hora de distância, chegou, entrou sem bater e perguntou se eu estava bem. Queria ver como eu estava. Respondi que estava maravilhosa. De qualquer modo, é assim que a canalização opera. Canalização vocal e trans veio até mim. Bem, você acha que eles gostariam de falar conosco hoje? Eles me disseram, eu tinha perguntado a eles, eu disse, vocês têm que abrir alguma porta em algum lugar se realmente querem divulgar isso, porque eu moro no campo. E, claro, era uma pandemia e eu estou indo. O que vamos fazer? Eu não sei o que fazer. E, então eu tinha te visto com a PMH. Eu queria ir e ouvir ela, porque ela é uma pessoa encantadora. E então eu ouvi isso e vi todas essas pessoas que eram canais. E eu disse, nossa. E eles perguntaram, você não perguntou? Então você foi direcionado até mim para estar neste programa e levar essa mensagem ao mundo, algo comum entre meus convidados. Eles buscam alcançar um grande público com essa mensagem. É por isso que estou aqui, para ajudar nisso. É maravilhoso, Alex, e eu agradeço. Eu, claro, agradeço. Eu canalizo de olhos abertos, entendeu? E a razão disso é porque nós escrevemos este livro inteiro. São 5 livros nisso.
E eu me perguntava por que eles queriam em uma pasta de argolas. Mas depois descobri que agora eles estão integrando o 5º volume ao primeiro. E eu teria que reescrever tudo e publicar. Então, enfim, eu mantenho os olhos abertos. Mais alguma pergunta antes de eu ir? Não, então você entra em transe e eles falam e você não sai e entra, certo? Porque cada médium é diferente. Uma vez que você está lá, eles estão lá. E aí, quando dissermos adeus, você volta. Sabe quem vai se manifestar? Ou eles se anunciam? Ou devo solicitar alguém ou algo assim? Você gostaria de pedir uma média? Você mencionou que se comunica com os ascendidos. Jesus é um deles. Ele tem um marketing incrível, então todo mundo conhece Jesus. Mas um dos meus mestres ascensionados preferidos é Paramahansa Yogananda, como a imagem atrás de mim. A pintura ali atrás de mim. Eu adoro o Senhor Yogananda. Sim, claro. Paramahansa São Germain, todos eles. Eu adoraria se Yogananda pudesse se manifestar e falar. E então, enquanto conversamos, outros virão e sairão, dependendo da pergunta. Tudo bem. Eles apenas entrarão e sairão sem problemas. E eu nunca sei com a pergunta: quem será o que a responderá? Eles são hilários. Pronto para você, meu bem. Namastê. Namastê. É um prazer. Prazer em falar consigo também. É o Sr. Paranza Yogananda? Sim, sou eu. Obrigado por escrever seu livro, Autobiografia de um Yogi. É fundamental para mim. Agora nós o tornamos algo vivo, lançado ao mundo. É isso que esse projeto tem sido. Muitos de nós nos unimos para lançá-lo ao mundo, que qualquer religião, não importa, porque estamos em um momento no tempo em que a Terra está aumentando sua frequência, está emitindo diferentes frequências vibracionais. Então, todos os ensinamentos são bons, mas como divulgá-los a todas as denominações? Temos um grupo que representa tudo aqui? É tudo. Você tem algo que gostaria de dizer ao público? Para começar, Eu teria que dizer: o que eu ensinava enquanto estava vivo e o motivo pelo qual me envolveram é porque eu era o último membro deste grupo, que estava aqui num momento difícil. E o meu treinamento, assim como muitos outros, era com o coração humano. É com essa prática de respiração e centralização, permitindo a calma mental, que se torna essencial agora com a Terra como está, repleta de pensamentos, medo e caos. Todos queriam que voltasse ao normal, mas o normal será, e todos vão dizer isso, que chega em um tempo abençoado, porque é. De alguém que está meditando, Alex. Quando senta e sente essa energia, como você se sente? Como você pode explicar o que você sente? na minha prática de meditação, conecto-me a um poder profundo. Sinto-me ligado a você, aos membros do seu grupo, a uma força superior de paz e amor. Minha consciência expandiu-se. Quanto mais medito, mais ela se amplia, deixando de ser limitada, o que me permite enxergar o mundo de maneira nova. Fascino-me pelos mestres ascensionados e sua habilidade de transcender e autorrealizar-se. Estudando mais sobre o judaísmo, Jesus e outros mestres, percebo que todos seguem um caminho similar, passando por etapas que expandem a visão até alcançar uma compreensão ampla. Quem está por trás da cortina pensar, é assim que tudo funciona. Preciso compartilhar com todos. Isso responde à pergunta?
Isso respondeu perfeitamente à minha pergunta. Muito obrigado. É isso. Imagine, há tantos. Quero juntar as peças. Eles dizem, espera, sejamos nós. Enfim, estou te contando isso. O trabalho respiratório. E o coração, e todos vão tocar nesse ponto, e até a Mãe Divina quer falar. Então, precisa entender que dentro do seu corpo está tudo o que precisa. Foi o que dissemos a ela na experiência de quase morte. Tudo o que você precisa está aí. Mas a Terra era mantida numa certa frequência. Então, se puder imaginar, serei empurrado para fora em minutos. Imagine ter toda essa energia à sua disposição e de todos. Eles logo começarão a perceber que já está presente. Basta apenas abrir. Ao fato de que você compreende diferentes partes do seu processo de pensamento e o que o ego tem sido e no que ele vai se desenvolver de agora em diante e como ele vai progredir. E a alma se abrirá ainda mais. Então, o nome do seu podcast é maravilhoso, porque é exatamente o que vai acontecer. Então, é um prazer e eu sei que vamos nos reunir novamente e conversar. Muito obrigado por me convidar para conversar. A Terra aguarda todos vocês. Gostaria de dizer isso. Ela está de braços abertos, convidando-nos para essa jornada. Então, eu vou. Saudações. Sou, creio, a quem ela chama de mãe. Vou levar alguns minutos e depois... Todos estão forçando a porta agora. Então, eu só gostaria de reforçar o que ou expandir o que Yogananda não fez. Termine de falar, é isso que eu faria. No seu coração. Dentro das células do seu corpo tem toda essa memória. Você precisa entender que tem tudo, sabe? É um despertar para algo que já possui todos os componentes para reentrar nele. É a beleza disso, querido. É a beleza absoluta do que está acontecendo agora. Mesmo com tudo ao redor que você vê. E muitas vezes, tempos muito difíceis. E eu também fui mãe de Jesus e passei por toda a trajetória de vida dele e a perda. E você pode imaginar como isso foi sentido. E então, ao olhar para o mundo agora, eu digo, bom, passamos por momentos difíceis. E este é um dos piores agora, para muitas pessoas que perderam suas casas e diferentes coisas que aconteceram com elas. Mas eu ainda diria que existe esperança. E a cada dia valorizar a sua vida e quando se cultiva o apreço. Quando o amor chega ao coração, não há nada mais forte. E a consciência coletiva pode criar algo. Então vou deixar para o próximo. Pode passar, por favor. Obrigado. Obrigado por nos deixar vir. Alex, isso é maravilhoso. Claro. Você precisa entender isso. Eu sou Jesus. E há uma. Houve um impulso em todos nós quando voltamos à encarnação, porque voltamos. E algumas pessoas não nos reconhecem. Há mesmo beleza interior do corpo humano. Há tanto que o corpo pode se desenvolver. Como os dois disseram. Consegue imaginar indo ao quintal e alguém dizendo que há um tesouro ali. E você cava, está revirando tudo para achar esse tesouro escondido em algum lugar lá fora. E de repente acha, mas dedicou tempo procurando. Realmente investiu tempo.
cavando a terra, buscando, ciente de que algo foi lá colocado, esse tesouro maravilhoso. E de repente você coloca na sua mão e você percebe que todo o trabalho valeu a pena. O que você tem quando termina? Com gratidão. Não é dor nos braços, nem nas pernas, nem incômodo nos ombros. Você realmente vê que todo o seu esforço valeu a pena. E é isso que eu gostaria de deixar com vocês hoje. Quero que percebam que cada coisa que vocês investem na vida de vocês, para viver, que melhorará vocês como alguém real. Conseguir se libertar dos medos. E sinta o momento em que você está em oração, meditação. Seja o que for que você esteja sentindo. Preste atenção nisso. Quase como se a terra te tocasse diariamente. Olhe as árvores, veja as coisas brilhando, note a diferença. Eu sou Catumê. Obrigado. Eu sou São Francisco. Ao mesmo tempo, fazemos os dois juntos. É interessante porque nossas vidas foram tão diferentes. A todos vocês. E a você, Alex. Eu só tenho que dizer que é maravilhoso. E eu agradeço. Obrigado novamente por fazerem isso. É hora de o mundo descobrir o que realmente está acontecendo. E é hora de mostrar na prática. Eu, no tempo de vida de São, com certeza mamava pássaros e borboletas. E isso foi real. Essa parte era verdade. Algo foi exagerado, mas era uma história verdadeira. E eu aprendi isso também. Como posso dizer? Caminhando por 2 vias. Caminhando na estrada que desejava viver naquela era para difundir a palavra de Jesus. Eu abandonei minha família e me lancei na aventura do mundo e acabei. Sabe minha história? Mas era como viver em 2 mundos distintos, pois eu não conseguia. O mundo em que cresci simplesmente não conseguia. Não conseguia ver o que acontecia. Eu tive uma experiência de quase morte quando voltei da cruzada. E assim, eu vivenciei a verdade. Mas não é diferente de agora. E ninguém precisa morrer para descobrir isso. Você entende? Sentamos e ouvimos histórias de quase morte. Mas por quê? Qual o propósito? Eles estão aqui para mostrar que há algo além. Eles estão aqui para mostrar que cada um é um indivíduo. Eles são diferentes, certo? E eles avançam em direção ao que precisam conquistar. Mas vai chegar um momento na Terra em que a união das consciências já está acontecendo. E o Pai vai falar sobre isso. A união das consciências já está acontecendo. E é por isso que sua base de medo está tão cheia de temor. E eu sei disso por causa do que vivenciei naquelas 2 vidas. E muitas outras que ninguém sabe. Precisa entender, é isso. Todos se tornarão professores dos outros. Existem tanta glória. Acho que é isso que eu diria. Então eu não sei qual é o seu prazo, então vou deixar o pai voltar. Pode entrar agora. Tudo bem, claro. Saudações e eu também agradeço. Tem alguma pergunta para nós? Bem, antes de tudo, não há prazo, então podemos conversar à vontade, sem preocupações. Minha pergunta principal para você é:
Há quanto tempo a humanidade existe na Terra de uma forma ou de outra? Sua maneira de ser ou existir é uma bela pergunta. Eles vão escavar o seu passado. Quero dizer, você vai testemunhar isso. O que foi conhecido na Terra, vamos colocar assim, será conhecido por muito, muito tempo. Você vai encontrar artefatos, vai encontrar diferentes coisas que vão mostrar civilizações. Você sabe que existiu Lemúria, você sabe que existiu, você sabe tudo isso. Mas não tem como você encontrar em uma realidade de dimensões superiores até chegar lá. Faz sentido para você? Faz sentido, sim. O planeta é antiquíssimo, porém tudo começou aqui. E então, they went down. Por querer histórias, por querer escolha, por causa da vida que seria vivida, de um certo modo. Eu sugeriria visitar o site dela, Alex, ouvir alguns canalizados disponíveis e assim obter mais informações, para depois conversarmos de novo. Mas este planeta existe há eras, por tanto tempo, Alex. E não há como definir um prazo, porque às vezes não havia tempo. Você entende? Ainda era uma terra, continuava como é agora, mas não vivia do mesmo jeito. Campo de energia. Isso faz sentido. Isso fez isso. Faz sentido, porque eu acho que, como a Ruth estava dizendo antes sobre nós, estávamos muitos anos atrás numa vibração mais alta do que estamos agora, que nós caímos. E agora estamos tentando voltar para ela. Isso faz parte dos yugas? É esse o ciclo pelo qual passamos onde? Estamos em um nível mais alto, depois caímos e então voltamos ao mais alto e estamos como que a caminho de subir novamente? É sobre isso que Yukteswar falava em Sua mente lógica, né? É assim que você vai entender isso. No auge. cerebrológico, claro. E é mesmo. Sim, sim. Na mente lógica, temos uma percepção diferente da sua com isso, mas é maravilhoso o que acontece agora. E eu acho, o que eu gostaria de dizer a você é que este momento agora é tão precioso. Se você se perder em meio a todas as coisas que estão acontecendo no mundo agora, vai perder muita coisa. Você perderá, você estará. Digamos que exista a realidade tridimensional, certo? E tem a quarta, sobre a qual todo mundo fala, e tem a quinta, certo? E se você se mover? Mas você ainda está como a Terra é, ou sente medo, ou é dependente dela para existir na realidade tridimensional. O que quero dizer é, se houvesse confiança para aprender. Essa palavra é confiança. Uma palavra de apreciação. Conceda-me permissão para ver o que está acontecendo. Porque tudo está ao redor. Deixe-me perguntar sobre mestres ascensionados. Como disse, transitando entre a terceira, quarta e quinta dimensões, quando um mestre ascensionado está encarnado, finalmente se realiza e alcança a iluminação plena. Eles ainda estão baseados aqui na terceira dimensão, mas de certa forma sobem até a quinta e dimensões superiores e voltam. Sobem e descem, é isso mesmo. Sim, sobem mais alto. Podem estar em duas dimensões ao mesmo tempo. Isso encontraria a realidade da terceira dimensão, é o que você se alimenta. Ainda vive na realidade da terceira dimensão. Sua alma e espírito estão se movendo gradualmente e alternando entre esta realidade e outras superiores. Não sei se vocês, este aqui, esses dois, já passaram por isso, como outras pessoas relataram. Eu simplesmente perdi algumas horas.
É aquele período. Você não o perdeu de verdade, mas você transitava entre diversas frequências vibracionais. Como mãe dizia, e falarei por ela, pois não pôde dizer, é preciso exercitar o coração. É como fazer exercícios respiratórios. Não é um trabalho, nem ficar parado. Ok, meu. Cala a boca. É exercitar a respiração, e é isso que este faz com o som. Exercícios. A respiração com frequência vibracional. Você exercita o seu lado que se movimenta e passa a apreciar o crescimento que vivencia. Não estou dizendo que as pessoas não precisam meditar, mas uma vez que você aprende a meditar, precisa gostar do que mencionou antes, porque eu ouvi você. Você tem que aprender a incorporar isso na vida. Para integrar isso em cada passo da vida, cada respiração, tudo de forma que você observa uma realidade centrada. Pelo caos. Você vê o caos. Se observasse uma pessoa que ascenderam, encarnaram e atualmente estão ensinando. Eles veem tudo. Há tristeza, às vezes, se alguém morre ou... Você sabe pelos escritos de Yogananda, ele estava triste. Essas coisas estão lá, mas você aprende a fazer. Com os dois juntos. Então, não é como se disséssemos, coloque antolhos, não olhe, estamos dizendo. Se cada pessoa distribuísse, diga amor 6 vezes por hora, você se surpreenderia com o resultado. Repita a palavra amor o máximo possível. O máximo possível. Repita a palavra amor. O amor não é uma definição. O amor é um movimento fluido. Então, isso quer dizer que se você está parado ali e olhando e tudo ao seu redor parece estar uma loucura, então use sua respiração, use uma afirmação positiva, use a palavra amor. Se todos ou o máximo possível de pessoas fizessem isso, essa energia se espalharia e vocês, como coletivo, estão mais próximos da unidade do que imaginam. Por isso conseguimos conversar agora. Você entendeu? Eu entendi. Estamos numa frequência mais alta da realidade. Então, quanto mais expressa seu amor, mais até diz essa palavra. E você simplesmente confia, entende? E concede. O que começará a acontecer é que isso se espalhará para outros. E então, outros vão entender. E, sabe, é isso que todos os grandes mestres ensinaram. Posso perguntar sobre grandes mestres como Maharishi ou Yogananda? Eles possuem uma energia, um campo ao redor que podem ajustar em tamanho. E estar nesse campo significa pura felicidade. Isso é o que li e estudei. Também conversei com pessoas que estiveram com Maharaj e relataram suas vivências. E outros yogis simplesmente sentem que não querem ir embora. Eles ficam quase intoxicados por isso. Isso é verdade? O que é isso? Qual é essa energia? Essa energia está encarnada no ser humano agora. A maioria da humanidade vive em 3 campos energéticos. Você habita os 3 campos energéticos básicos, seu cotidiano. O 4º elemento atua como outro escudo protetor, e o 5º começa a penetrar nos níveis da alma. E assim, você está na realidade da 3ª dimensão, mas vive na 1ª. Com a 4ª como um escudo protetor, quase como uma carapaça. Certo? Então, já que você... Mestre, eu diria, comece a dominar pensamentos, sentimentos, direção da energia, seus pensamentos e sentimentos. Não é difícil.
Você pensa, eu preciso ir para um ashram por 7 anos. Não é difícil agora porque a energia da Terra está mudando, mas é algo que pode ser feito. Então, quando começa a derreter aquele escudo que está ao seu redor, aquele escudo protetor, ele vai desaparecendo aos poucos. Não pode evaporar muito rápido, quer dizer, até poderia agora, mas você precisa manter o equilíbrio quando ele vai embora, mas é quando o ego surge, encontra o espírito e percebe a mochila. Ela pode ser esquecida, não precisa de tudo que a realidade tridimensional traz. Para lidar com medo, sinto tristeza, choro, sou com um travesseiro. Esse tipo de coisa. É isso. Seus campos de energia crescem. Muitos de nós no planeta agora tentamos mostrar como isso ocorre, não apenas ensinar, mas permitir que você vivencie. É uma forma muito mais eficaz de expressar. Faz sentido? É uma resposta linda. Muito obrigado por isso. Há algo ou algum conselho que você possa dar para as pessoas que desejam seguir o caminho da iluminação ou da autorrealização? Poderia explicar essa pergunta mais profundamente? Então, se você deseja trilhar o caminho de um Yogananda, se você quer seguir o caminho de um Jesus e alcançar esse nível de compreensão e consciência nesta vida, o que as pessoas podem fazer para se abrirem a isso? Ao dizer isso, posso parecer que promovo o livro, mas todos nós o recomendamos. Ele funciona de verdade. Outras pessoas divulgam métodos eficazes também, Alex. Mas este foi apresentado para poder caminhar pelo mundo e para poder ver o que está acontecendo, para mudar a si mesmo se estiver disposto. Para não resistir às mudanças. Ela passou por tudo, aprendeu, leu várias vezes e ouviu atentamente tudo o que dissemos. E um dia perguntamos a ela: qual é a sua palavra-chave positiva e a negativa que te mantém? E ela pensou: tá bom, então não é medo. Ela respirou fundo e disse: eu não confio. E ela não podia acreditar porque ela confia em tudo. Tudo. E ela disse: o que é isso? E nós olhamos para ela e dissemos: em que você não confia? Ela disse: no ser humano encarnado. A Terra estar aqui. Havia desconfiança em seu núcleo. E assim que ela superou isso, você chegou. Então é simples, é incrível. O que você tem que fazer é manter os olhos abertos. Como se ela não tivesse nada. Não, está tudo bem. Ao encontrar música para caminhar, era o som do canto de Om Namah Shivaya. E assim, ela percebeu naquele instante que, se não tivesse a capacidade de ouvir, não teria voz, não conseguiria cantar, nem manter uma melodia. Ela era alheia à música. Então é isso, são essas as coisas que chegam às pessoas. Você recebe dons, mas está disposto a aceitar o desafio de descobrir quais são, como Jesus disse, ao desenterrar o precioso. Coisa enterrada, onde quer que fosse no quintal. O tesouro, suponho. Adoro suas histórias. Então, eu acho que é isso que eu diria. Está aqui para quem se interessar. E nós estaríamos canalizando e tal, mas tenho certeza que há outros com suas coisas e cada um é um pouco diferente. Você tem que entender. Sim, fale. Não, por favor, continue. Não existe perfeita. O alicerce do espiritualismo. Funciona para alguns e pode ser carregada consigo. No entanto, o que percebo que ensinam hoje em dia é que é necessário aprender a estar conscientemente atento. Você pode seguir em frente com sua espiritualidade, pois é algo bom. Então, enfim, há algum outro mestre ascensionado que gostaria de entrar e falar? Eu sinto este aqui dizer: não.
Eu sou Babaji. Ela me conheceu agora. Testemunhei isso. Sempre estive com ela, mas nunca soube quem eu era. Tinha meu livro na estante e Yogananda por 25 anos. E eu disse a ela, por que você não vai para a sua prateleira? E então ela foi. Ela foi para a prateleira de livros dela e ela disse, não, você não está. E ele disse, por que você não olha e vê se estou? Então foi uma longa jornada até aqui. Ela não esperava a minha aparição. Comuniquei-me pouco, só enviei informações para o livro e ela desconhecia minha identidade. Enfim, tem alguma pergunta? Ah, Babaji, tenho muitas perguntas. Como você pode ver, tenho sua estátua aqui. Tenho outra estátua sua ali. Você está com Yogananda. Eles vão, quem está? Quem deseja entrar aqui? Eu vou entrar. Lendas dizem que você ainda vive caminhando pelo Himalaia. O mestre dos mestres, o professor dos professores. Sempre perguntei ao médium sobre você. Eles diriam, ele é o mestre. Ele está sempre lá, ele é o mais velho de nós. Isso é verdade? Ainda está aqui? Sei que pode estar em vários lugares simultaneamente. Como Yogananda falou em seu livro, mas isso é verdade? E por que você fica aqui? Se isso é verdade? Gostaria de perguntar a resposta, a última. E isso é verdade? Muitos vão e voltam. Jesus frequenta a terra, mas ninguém nota. Nas montanhas do Himalaia, as pessoas saberiam. Elas me veriam. Elas poderiam ver essa essência pelo mundo. No mundo lá fora, as pessoas nem sequer nos notariam. Mas sim, nós voltamos e o motivo nós amamos muito a Terra. E meio que estar no corpo dela me emociono. Nós amamos a Terra e adoraríamos vê-la voltar ao que era. E acho que essa é a mensagem que passamos para as pessoas. Vocês podem fazer isso. Não há nada impedindo ninguém. E podem fazer isso. Preferiríamos não caminhar sozinhos. E todos vocês podem. Você pode se livrar do karma, mas ele é real? Isso é outra questão. Sim, eu ando. Eu ando pela terra e não só por lá. E como superamos o karma? Porque esse é um tema que muitos adorariam conhecer, o próprio karma deles. Certo. O que lhe disseram na sua última experiência de quase morte e o que nós explicamos e sobre o que falamos com frequência é: a base do karma fundamenta-se em realidades de dimensões menores. Então, na experiência de quase morte, quando Jesus a saudou, ele disse: qualquer um pode fazer isso. Qualquer um. Não importa quem você é, o que você fez. É isso que vai acontecer. Ela retornou de sua experiência de quase morte, acompanhada por um grupo, e relatou: Jesus disse que nós podemos fazer exatamente o que ele fez. Bem, sabe onde está. Mas agora estou dizendo, façam como nós fazemos. A Terra aumenta sua frequência outra vez, para o karma se dissipar. Enquanto parto. Sua presença agora. Gostaria muito de dizer-lhe o que eu disse antes. E se cada pessoa pudesse realmente sentir no coração o amor por esta terra, todo esse conjunto se elevaria e avançaria. Então vou me despedir agora e deixá-la retornar. E que Deus te abençoe. E muito obrigado, Alex. Obrigado, Babaji. Rush voltou? Eu acho que sim. Certo. Farei mais perguntas que faço a todos os convidados. Prefere que os mestres respondam ou quer fazê-lo você mesmo? Acho que vamos responder todos juntos. Que tal?
Beleza, então você pode trazer alguém. Eu faço a pergunta e se alguém quiser pode entrar. Minha primeira pergunta é: qual é a sua definição de viver uma vida plena? Entender o que é a vida e senti-la em cada essência do seu corpo. Tudo o que você vê é a vida. Aproveite alegria, amor, diversão. Qual é a sua definição de Deus? Tudo que você observa. Em cada momento vivido, Deus está aqui dentro de você e em tudo que existe, Qual o propósito supremo da vida? para achar sua essência pura em você, para encontrar essa glória em você de amor e calor divino absoluto. E minha última pergunta é: os mestres têm alguma palavra final para o nosso público? Eles podem vir um de cada vez e responder a essa pergunta ou dizer suas palavras finais. Palavras finais para você, Alex, e todos. É que você está vivo neste planeta, na época mais bela em que você poderia viver na Terra. E para recordar a memória de quando era como, a beleza suprema, para ter uma lembrança que se desdobre no seu coração, nas células, em cada parte da sua observação, pela sabedoria cardíaca, recordará o que era outrora. E o propósito agora é deixar a Terra ascender de novo ao seu estado original. Então, bênçãos são enviadas a você. Obrigado. Muito obrigado. Eu realmente valorizo o que você está fazendo e eu valorizo você. Muito obrigado a todos. Valorizamos muito você. Que bênçãos caiam sobre todos vocês. E você voltou. Estou aqui e logo não, na maior parte do tempo. Então, foi notável. Ruth, a sessão foi maravilhosa. Espero que a informação alcance e seja ouvida pelas pessoas. Creio que este episódio atingirá quem deve e talvez vá além. Onde podem saber mais sobre você, seu livro e seu trabalho? Nosso site, wisdomoftheheartrc.com. Contate-me pelo e-mail ruthlovelove@yahoo.com. Nosso site oferece canalizações, música e uma infinidade de coisas. Em breve, estaremos iniciando um podcast ou nos expandindo para outras plataformas. Então, se alguém quiser se inscrever, nós notificaremos a todos. E estamos enviando boletins informativos agora mesmo para todos, com mensagens dos mestres, sentimentos que o Daniel e eu temos e novas músicas que nós. Ah, isso é incrível. Tem alguma mensagem final ao público? Bem, primeiro, Alex, eu agradeço. Como eu disse, perguntei e me falaram que uma porta se abriria, mas nunca pensei que surgiria assim, de surpresa. Agradeço por você estar lá. Minhas últimas palavras a todos. Sejam felizes. Comece a respirar e perceba o calor no seu coração e aquela única palavra de amor acima de sua cabeça. É incrível, estamos à beira de uma grande expansão. Sinto-me tão feliz. Obrigado, Alex, muito obrigado. Muito obrigado pelo trabalho realizado ao longo dos anos. Esperamos ajudar a divulgar a incrível mensagem do Mestre. Sou grato a você, querido. Obrigado novamente. Agradeço imensamente a você, Alex. Obrigado por assistir. Clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever.